Então falamos aí sobre os dons. Terminando aí sobre Cristo como doador dos dons. Então Cristo exaltado, ele subiu acima de todos para encher todas as coisas e como resultado ele concedeu dons aos homens. Ou seja, dom não é algo que a gente recebe por desempenho. Dom é algo que a gente recebe pela graça do Senhor. Os dons são uma graça para o serviço, que é obviamente diferente da graça salvadora, e a gente não vai entrar aqui nesse mérito nesse dia. Mas ele concede a graça para o serviço por intermédio dos dons, e ele vai conceder a cada crente, enriquecendo a vida comum da igreja. Então é por isso que nós temos aqui esse propósito triplo. Como eu disse, o John Stott ele vai pensar diferente, mas vamos desenvolver dessa forma, esse propósito triplo dos dons. Primeiro, vamos ler juntos? Aperfeiçoamento dos santos, preparar e equipar cada membro do corpo para descobrir e desenvolver seus próprios dons. Então, aperfeiçoamento dos santos, preparar e equipar cada membro. Preparar e equipar cada membro do corpo para descobrir e desenvolver os seus próprios dons. O terceiro, leia aqui para mim, por favor. Vamos lá. Capacitar os membros para que eles realizem o ministério. Todos os dons são para serviço ao Cristo. Amém. E o último, Edificação do corpo. O crescimento orgânico da igreja. O corpo cresce quando cada parte coopera e exerce seu ministério. agora vamos ler aqui embaixo. Rejeição ao clericalismo. O papel do pastor não é monopolizar o ministério, mas equipar todo o povo de Deus. Se os líderes não cumprem seu papel de equipar, o povo é legado dos seus próprios ministérios. E esse é o papel principal do porquê Deus ele concede dons na diversidade. É a fim de que uma pessoa não monopolize o ministério e assim negando aos membros do corpo os seus próprios ministérios. E aqui eu não estou falando de membro de igreja, que tem uma carteirinha. Eu estou falando de membro do corpo de Cristo, inserido em Cristo Jesus, no corpo místico, espalhado sobre os quatro cantos dessa terra. Então ficou clara essa parte? Sim. O propósito, o plano de Deus é a unidade na diversidade. E é por isso que a gente precisa rejeitar, então, o clericalismo, ou seja, o pastor, o líder, ele não tem que monopolizar o ministério, como aconteceu, por exemplo, na igreja do primeiro século. O sermão, ele era pregado em latim. Quem falava em latim? Ninguém. E ele era pregado de costas para o povo, ainda existe esse costume em alguns lugares. Porque a ideia é, o pregador, o papa, ele tem acesso a Deus e o restante é apenas telespectador, apenas está assistindo um culto que está sendo prestado pelo clérigo, né, pelo clericalismo, pela autarquia, né, para Deus. Então, nós precisamos rejeitar isso, tá ok? Mais uma vez, o papel do pastor não é monopolizar o ministério, mas preparar os santos, equipar os santos, a fim de que haja um crescimento saudável na igreja. Tá. Então, nós temos aqui a nossa cooperação do corpo de Cristo, que é a igreja, descrito como bem ajustados e consolidados, pelo auxílio de toda junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte. Então, cada parte vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero dar ênfase aqui para bem ajustado e consolidado, tá? Só para ela não ficar fazendo muito barulho, tá bom? Porque senão eu perco a concentração aqui, aí já era. Está todo mundo cansado? Se eu perder a concentração, todo mundo perde a concentração. Amém? Então, olha só. Bem ajustado e consolidado.
aqui fala muito sobre a unidade da fé, que é todos pensarmos e enxergarmos a mesma perspectiva da cruz. Então é por isso que todo mundo tem que estar bem ajustado e consolidado, porque senão isso não gera saúde, não gera saudabilidade no corpo. E como que nós nos tornamos ajustados e consolidados? Segundo o que Paulo nos ensina, não é pelo ajuste ou pelo auxílio apenas de uma pessoa, mas é pelo auxílio de toda a junta. Cada junta vai cooperando e isso vai fazendo com que nós vamos nos ajustando, vamos nos tornando alguém consolidados, segundo a justa cooperação de cada parte, que efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a construção disso fala sobre a perseverança, o preservar a unidade, e, portanto, isso ocorre na prática, quando cada membro, não apenas uma elite ministerial, mas cada membro cumpre a sua função, o seu papel dentro do corpo de Cristo. E quando isso acontece, aí sim existe a manifestação da unidade pelo caráter de Cristo, pelo amor. Então a nossa unidade, ela manifesta-se de forma visível e concreta na vida de cada cristão, porque aí nós vamos, cada um completando a sua própria função dentro do corpo, e as qualidades morais são muito importantes, muito mais importantes como as estruturas, como a gente já falou nesses dias. A minha conduta moral, ela é mais importante do que a estrutura da igreja para a unidade do corpo. E aqui a gente desce um pouco para o chão da fábrica de novo, porque talvez falar sobre unidade, falar sobre uma vida sacrificial, a gente tenta levar muito para aquilo que transcende, mas a gente está falando sobre um modo de proceder, sobre uma conduta moral mesmo, é sobre agirmos com moralidade, não moralismo, mas moralidade dentro do corpo, sabendo que fomos chamados para andar de acordo com a vocação, ou seja, andar de modo digno da nossa vocação. E essa manifestação ética é o que preserva a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, qualidades morais dentro da igreja são muito importantes, muito mais do que estruturas eclesiásticas para o desempenho e a preservação da nossa unidade. É por isso que Paulo, ele vai exortar para que a igreja possa cultivar atitudes que combatam o orgulho e a discórdia. Quais são essas atitudes? Primeiro, humildade. Humildade é a atitude de colocar Jesus em primeiro lugar e os outros em segundo lugar, reconhecendo o valor intrínseco de cada pessoa. Então, quando nós somos humildes, o orgulho, que é o oposto disso, está inclusive gerando discórdia na igreja. Mansidão e longanimidade, vou passar rápido aqui porque a gente já falou também em outro momento sobre isso. Mansidão e longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? É paciência, é uma tolerância mútua. Essas virtudes, elas vão sendo reconhecidas, inclusive quando a gente expõe as nossas fraquezas. Porque talvez o clericalismo, por exemplo, ele vem para poder trazer uma igreja que não tem a coragem de expor as suas mazelas. Ou porque quando eu exponho as minhas mazelas, eu tenho medo de ser exposto, de forma a ser ridicularizado, ou porque eu sou orgulhoso o suficiente a não ter coragem de expor as minhas fragilidades para o irmão. E quando eu penso nisso, eu lembro sobre o episódio de Noé. Noé, quando ele faz a arca, as águas sobem, as águas descem. A Bíblia diz que Noé, ele prepara, ele planta uma vinha e depois ela cresce, ele se embriaga com o vinho e ele então dorme embriagado, e os seus filhos, a saber, Cã, ele vai lá e expõe a sua nudez. Esse texto é mais sério do que parece, porque originalmente, muitos acreditam que expor a nudez é como se ele tivesse comprometido sexualmente o pai, ou seja, ele violentou o próprio pai em algumas interpretações, mas expôs a nudez do seu pai. Agora, sem Jafé, não, eles foram e cobriram a nudez do seu pai. Como nós temos uma cobertura espiritual, e a cobertura espiritual, ela não é o pastor Rodrigo, ela não é o pastor Pedro, mas a nossa cobertura espiritual é Cristo Jesus, quem morreu por nós.
Amém? Ele é a nossa cobertura espiritual. Então nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. E porque nós temos a cobertura do sangue de Cristo, nós temos então uma área protegida para nos expormos, já que já estamos cobertos pelo sangue de Cristo. E quando nós nos expomos, a ideia não é simplesmente expor uma fragilidade, uma fraqueza, o pecado de um irmão, mas é expor o pecado, a fragilidade, a fim de que ele possa ser ferido por aquilo, para que haja poder de Deus para curar o irmão e para poder me curar. Então, por que muitas pessoas não querem ter uma vida mais profunda ou aprofundada de relacionamento com outras pessoas? Por que muitos não querem viver uma vida de unidade? É porque quando você expõe o seu casamento para alguém, ele começa a perceber as falhas do seu casamento. Começa a perceber falha do caráter, começa a perceber o quão ainda precisamos viver de uma forma moral para preservar a unidade do corpo. E a ideia é, quando eu vejo a falha do meu irmão, eu vou então para o primeiro capítulo de Efésios, que é paz pela graça. Se nós recebemos graça, nós desembocamos paz nas nossas relações. E se nós recebemos paz, nós desembocamos graça nas nossas relações. E graça na relação não é o cruzar o braço e não ferir o irmão com a verdade. Graça na relação não é cruzar o braço e não ter o trabalho de expor uma realidade que precisa ser exposta. Graça na relação é saber que assim como eu necessito de graça, porque sou um pobre, cego, miserável, pecador, o meu irmão, ele precisa tanto do perdão do Senhor quanto eu. Então é por isso que não é graça para mim e lei para o outro. É graça sobre graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos estar vinculados, e o amor é o vínculo disso tudo. Então, como eu já disse aqui também, não é o amor pelo próximo, porque o nosso amor muitas vezes ele é condicionado, mas é o amor por Deus. Se não há sombra de variação em Deus, como o autor aos Hebreus vai dizer, então nosso amor ele está sólido, solidificado na rocha eterna, no Cristo, que é a própria expressão exata de Deus. Isso é o componente central para manter a unidade do corpo pelo vínculo da paz. Aí o corpo vai se edificando, vai crescendo em amor, e nos tornamos então testemunho aos incrédulos, como foi pregado ontem à noite. O crescimento em amor e em verdade, ele vai manifestar a unidade do corpo, ele vai manifestar a maturidade do corpo. Quer saber se você está numa igreja madura? Quer saber se você está numa igreja saudável e que você está se tornando uma igreja madura e uma igreja saudável? É a manifestação da unidade pelo vínculo da paz. Quantos relatos eu já recebi? Pastor, eu já entrei em igrejas e saí de igrejas que ninguém nem percebeu que eu entrei ou saí. Já vi relatos de pessoas que passaram um ano frequentando uma igreja sem se tornarem membros, porque sequer foram acionados para saber o que eles estavam pensando ou querendo a respeito daquela igreja. Então o crente, ele deve estar, como Paulo vai falar, seguindo a verdade em amor, ou seja, para crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que nós podemos resumir aqui? É que a igreja manifesta a sua unidade, e aí nós vamos alcançando a nossa maturidade, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, quando a diversidade de dons, ela atua como ferramenta desse serviço altruísta, desse serviço mútuo, então nós trabalhamos como construtores. E quando a unidade do Espírito é preservada ativamente pela nossa conduta, pela nossa forma de proceder, pelo vínculo da paz e pelo amor, nós vamos ver isso através das manifestações do Espírito por intermédio da igreja. Então a analogia da igreja em unidade na diversidade pode ser comparada, por exemplo, como uma orquestra sinfônica. Eu não sei aqui, eu sou músico, eu gosto muito de música, então a orquestra sinfônica, ela é a analogia, talvez uma das melhores analogias para falar sobre a vida da igreja. Porque a orquestra sinfônica, ela funciona o seguinte, tem um maestro, e tem os músicos, e cada um toca um instrumento diferente.
Cada um faz um som diferente. Cada um, né, desempenha o seu papel ali. Mas quando eles estão em unidade, aquela harmonia soa como se fosse o mesmo instrumento. É incrível. Outra coisa, você já viu um monte de gente que não sabe cantar? Quando eles juntam num coral e começam a cantar? Já viu? Que fica bom? Porque parece que as imperfeições elas vão se completando até que uma perfeita voz ela ecoa em meio àquelas imperfeições das pessoas. É claro que isso é um propósito de Deus e é pedagógico para todos nós. A igreja perfeita é a igreja invisível, é o corpo místico espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Mas Deus, ele quis manifestar a igreja invisível e perfeita na igreja visível e imperfeita, que é a comunidade local. E a pedagogia dele é através da diversidade, através dessa analogia, uma orquestra sinfônica. A unidade do Espírito é a partitura do maestro. Quem é o maestro? Deus. E essa partitura vai harmonizar todos os que participam dessa orquestra. A diversidade dos dons são os vários instrumentos. Você tem violino, flauta, percussão, você tem violão, você tem vários instrumentos. E isso é a diversidade. Cada instrumento, ou seja, cada membro é único e não pode ser substituído. Então, quando todos estão em unidade, o que é produzido é uma só música. É a edificação do corpo. A música é a edificação do corpo. Quando toca a sua parte, né, com cada um, com a sua justa cooperação, com a sua humildade e amor, aí nós temos um espetáculo da orquestra. No caso da igreja, nós temos um crescimento interno e um desenvolvimento externo, que é o propósito de Deus. Já que o propósito de Deus sempre foi de abençoar uma nação a fim de que fosse atraída a atenção das outras nações. O resultado final não é um som monótono, mas é uma uniformidade. É um belo espetáculo. É uma sinfonia multicolorida que revela a multiforme sabedoria de Deus aos seus espectadores. Ou seja, não só ao mundo, mas até aos principados e potestades. Porque até principados e potestades estão assistindo essa realidade sobrenatural de inimigos naturais se tornarem família unidos pelo sangue de Cristo. Porque nem eles acreditam nessa possibilidade. Então, qual que é o alvo final disso tudo? É a maturidade em Cristo. O alvo final é a maturidade. Então, nós temos essas metas aqui. A unidade da fé, pleno conhecimento, perfeita varonilidade e medida da estatura. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura. Ou seja, é um processo, irmãos, de edificação. E esse processo, ele não tem um fim em si mesmo. O processo, ele é um meio para alcançar a plena maturidade e estabilidade em Cristo Jesus. Vamos ler lá os 3 últimos versículos da nossa exposição nessa manhã. Efésios capítulo 4, versículos 13 ao 16. Então, depois de passar pelos dons, depois de passar por tudo isso, Paulo ele vai trabalhar qual que é o propósito disso tudo. Efésios capítulo 4, 13 e 16. Quando que o nosso trabalho acaba? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E ele vai chamar de unidade da fé e pleno conhecimento de Deus de perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando que uma igreja é madura? Quando todos estão em unidade da fé e no pleno conhecimento de Deus. E para que é isso? Versículo 14. Para que não mais... Oi?
Isso. Versículo 14. Para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, qual que é o alvo da igreja? É a perfeição. E perfeição aqui não é ausência de erros. Perfeição é maturidade espiritual. É a plena estatura de Cristo. Somos transformados de glória em glória, ou seja, é esse ato processual. Mas isso envolve essas metas e elas estão interconectadas. Primeira, unidade da fé. O que é a unidade da fé? É a completa concordância doutrinária. Principalmente naquilo que é a espinha dorsal. Porque no Ocidente a gente pensa que a gente pode discordar do que é espinha dorsal, mas não pode. É a completa concordância doutrinária, ou seja, é uma comunidade de fé com a mesma perspectiva sobre a cruz. Segundo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, é um conhecimento que vai além da nossa razão. E quantas vezes nós temos que nos humilhar aos pés do Senhor e saber que de fato aquilo que nós conhecemos de Deus é Ele quem resolveu se revelar a nós de uma forma inclusive progressiva, mediante a nossa incapacidade de receber a totalidade da revelação de Deus, que é um conhecimento que Paulo vai chamar de epignosis, ou seja, não é um conhecimento humano, é um conhecimento que vai além do conhecimento humano, e está pautado na nossa experiência, na nossa intimidade, mas está pautado mais ainda na revelação de Deus, através das Sagradas Escrituras. No número 3, perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? É o estado de homem perfeito, ou seja, maturidade. Medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? Quando eu sou um homem maduro, quando eu sou uma mulher madura, então eu começo a ser um reflexo completo do próprio Cristo. João Calvino, ele vai comentar que essa humanidade perfeita, ou seja, madura, não busca uma outra perfeição, senão aquela que já foi encontrada em Cristo. Por que muitos ainda vivem uma vida de incompletude, tentando caminhos ou falsos caminhos de redenção, para alcançar objetivos da sua vida? Porque eles ainda não têm a ciência da completude de Cristo. Cristo ainda não é o suficiente para muitas pessoas. Porque se Cristo for o suficiente, as adversidades da nossa vida não vão nos parar. O meu casamento não é como eu gostaria, mas Cristo é o suficiente. A minha igreja não é como eu gostaria, mas Cristo é o suficiente. Eu não sou como eu gostaria, mas Cristo é o suficiente. Ou seja, o entendimento da plenitude de Cristo, ou seja, daquilo que nós fomos conferidos como a atração, que é Cristo, e a ofensa, que é a cruz, vai fazer-nos entender e viver essa medida da estatura da plenitude de Cristo, da completude, do reflexo completo do próprio Cristo em nós e através de nós. E isso só pode gerar maturidade nas nossas relações, nos nossos objetivos de vida. Isso vai gerar amadurecimento, porque nós vamos começar a rejeitar tudo aquilo que não aponta para o Cristo. O 5 aí é uma definição de maturidade no versículo 13. É um alvo cristocêntrico, irmãos. Tudo na vida de um cristão é cristocêntrico. Um culto não é um culto cristão se não for cristocêntrico. Se as nossas canções não cantarem sobre Cristo, não é uma canção cristã, mesmo que seja gospel. Amém? Pode ser gospel e pode não ser cristã. Porque se não canta sobre Cristo, a centralidade do Cristo. Porque quando nós temos o nosso alvo de vida como cristocêntrica, isso vai definir a nossa maturidade. Por quê? Porque o nosso alvo é ser semelhante a Cristo.
E isso é alcançado na medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu me torno semelhante a Cristo. O salmista, ele vai falar que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Porque a adoração é a apropriação da imagem através da contemplação. Você vai se tornando semelhante àquilo que você adora. E esse é o propósito da adoração, é nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o propósito da maturidade comunitária, que Paulo vai enfatizar aqui, até que todos, né, devem chegar a essa plenitude, é justamente essa realidade da maturidade que deve ser exprimida na realidade comunitária. Porque não adianta eu falar que eu sou maduro espiritualmente se eu não consigo viver moralmente com os meus irmãos. Não adianta eu falar que eu sou maduro espiritualmente se eu não consigo viver em unidade com os meus irmãos. Na verdade, é uma incongruência, isso é um anacronismo teológico. Sendo que nós precisamos sair do campo daquilo que transcende e começar a exprimir a unidade que é depositada nos nossos corações, nas nossas relações. Então, quanto mais um conhecimento aprofundado é depositado no nosso coração, essa maturidade ela vai envolver a unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, eu preciso exprimir isso onde? Na unidade da fé. E eu preciso exprimir isso onde? Na comunidade, na maturidade comunitária. Irmãos, essa compreensão, ela faz com que a igreja cresça de uma forma orgânica, profunda, já que nós já recebemos o poder de Deus, que é o Evangelho. Então, nós podemos pensar um pouco sobre o perigo na igreja da imaturidade. Qual que é o perigo da imaturidade? Qual será que foi a dor do coração de Paulo quando ele chegou na igreja de Corinto e falou: eu queria falar coisas tão profundas para vocês, mas eu ainda vou precisar ficar no leitinho, porque vocês ainda estão rasos. Qual que é o perigo da imaturidade? É o que nós acabamos de ler aqui. A imaturidade, ela é marcada pela instabilidade espiritual e a vulnerabilidade à heresia. Crente que é agitado por qualquer vento de doutrina, crente que tem uma vida instável espiritual, isso é resultado de alguém que é imaturo espiritualmente. E usando a analogia, por exemplo, a minha filha que estava aqui agora, como que a gente lida com criança, né? Tinha a filha de vocês aí também. Lidar com criança é o seguinte: uma hora ela está bem, uma hora ela não está bem. Não é? A gente precisa meio que ter esse discernimento, né? Ela acorda, você faz aquela leitura. Será que ela está, principalmente se for mulher, né? Assim, será que ela está no yin ou no yang? Qual será que é a faceta que ela está naquele momento? E a gente vai discernindo, e quando criança, certamente sendo imatura, e com esse processo de maturação do cérebro, ela é instável, ela muda muito rápido. Uma hora ela está bem, uma hora ela está mal, uma hora ela quer tudo, uma hora ela não quer nada, uma hora é o papai que é o melhor do mundo, outra hora é a mamãe que é o melhor do mundo, uma hora... Então, assim, essa instabilidade espiritual, ela revela o quão não maduro nós não somos. Porque a imaturidade espiritual, ela é marcada pela instabilidade espiritual e vulnerabilidade à heresia. Então, aparece uma heresia lá, vai um bando de gente correndo atrás. Aparece uma outra heresia lá, correndo atrás. Aparece um ali dizendo... E quando a gente fala, ou quando a gente lê sobre falsos cristos, a gente precisa até crescer nisso, né? Porque não é... Claro que teve isso historicamente, ainda tem. Mas se aparecer um cara ali falando assim, eu sou o Cristo, o que você vai pensar dele? É maluco. Não é isso? Vai pensar que ele é maluco. Um Henrique Cristo da vida. Né? Você vai pensar assim, esse cara é... Ninguém... Assim, gente, sempre tem doido que acompanha doido, isso aí é um fato. Mas não é a maioria das pessoas que pensam que não, realmente... Claro que houve, né, outros aí que criaram seitas e, né, inclusive, mataram pessoas. Não estou falando disso. Estou falando de, normalmente, quando aparece alguém falando eu sou o Cristo, a gente não dá muita bola para isso.
Então, quando a Bíblia vai falar sobre cuidado, acautelai-vos, aparecerão aí falsos cristos e falsos mestres, ele não está falando de personas que se levantariam historicamente, apontando para si, dizendo, eu sou o falso Cristo. Até porque ele não fala isso. Mas são de ensinamentos errados que vão apontar para o falso Cristo, para o falso evangelho. Falsos mestres apontam para o falso Cristo, que são baseados no falso evangelho. Então é uma instabilidade espiritual e que gera vulnerabilidade a heresias. E tem muita gente que crê em heresia e nem sabe que é uma heresia. Porque você tem discordância naquilo que é secundário, ok. Agora, você aceitar uma heresia, você está indo contra a natureza, vida e vocação do que é ser igreja. Talvez você adore um falso Cristo e nem sabe. Paulo diz que crentes imaturos são como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, a tática do inimigo não é um ataque de fora para dentro, é um ataque de dentro para fora. Heresias espalhadas, não é sem saber. Não, fulano, eu amo aquele pastor, o problema é que ele é herege. É uma artimanha que é intencional desses homens levantados pelo próprio Satanás dentro da igreja. Essa expressão aqui, artimanha, ela dá a ideia de, é um jogo de dados, é uma trapaça, fazem intencionalmente, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então não é que eles estão lá enganados, não, fulano, não, eu amo ele é um excelente pastor, o problema é que ele é herege. Então, qual que é o antídoto disso? Porque isso é um perigo, é um veneno dentro do corpo de Cristo. O antídoto é uma doutrina sólida, uma fé inabalável em Cristo. Nossas armas contra a cilada de Satanás não é apontar a mentira, mas é apontar a verdade. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, que elas não são uma igreja do amanhã, elas são a igreja do hoje. Mas imagina como que vai estar a igreja daqui a 30 anos. Porque a prospecção, hoje nós temos de 12 a 15% de protestantes, que agora tem essa, né? Protestantes praticantes. Porque o IBGE agora já separou isso também. Existem protestantes não praticantes, que são aqueles que nós chamamos de desigrejados, e a maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos desigrejados. Muitos porque não perderam a fé, mas para não perder a fé, se mantêm fora da instituição. Porém, isso tem que ser temporário, porque só existe vida no corpo, e fora do corpo não há vida. Isso quebra princípios do que é ser igreja. Mas hoje nós temos aí, falando mundialmente, de 12 a 15% de protestantes praticantes. Só que a prospecção, eu dei uma série lá na igreja alguns meses atrás falando sobre isso, a prospecção é de que até em 2050 nós sejamos menos de 9% de protestantes no mundo. Então, aquelas musiquinhas assim, só vai melhorar. Não. Só vai piorar, irmãos. Então, apesar de eu declarar aqui abertamente que eu, particularmente, sou pré-tribulacionista, se tem uma coisa que a maioria dos pré-tribulacionistas não entenderam, é que sim, a igreja vai passar por perseguição. Ela não vai receber a ira de Deus, mas perseguição por amor ao evangelho, certamente passaremos. Então a questão aqui é, qual será a expectativa que nós temos para poder fazer uma igreja, no sentido de organizar uma igreja para os nossos filhos, para os nossos netos, daqui a 10, 20, 30 anos. Esses meninos que estão correndo aqui agora, eles serão os pastores das nossas filhas. O que a gente está fazendo com isso? Se não é preservando a unidade pelo vínculo da paz, se não é estabelecendo uma sã doutrina, uma fé sólida, inabalável em Cristo Jesus, contra as artimanhas de Satanás.
Porque estava conversando aqui, né? Às vezes o pessoal chega lá na igreja e fala assim: eu não concordo que você dá ceia para criança. Eu não estou te perguntando, sabe por quê? Porque o bandido não pergunta para você quando ele dá arma para criança. Então a gente tira a criança, fica o tempo todo assim, tem o culto, não, graças a Deus, de fato, não aqui, nem lá na Atos, mas em muitos lugares é assim, tem o culto dos adultos. Aí, para deixar vocês assistirem o culto, tira as crianças e coloca onde? No entretenimento. Aí faz isso durante anos, anos e anos. Depois ela vira adolescente, o que a gente quer fazer? Voltar ela para o culto, mas quem tirou ela do culto foi a gente. A gente disse que a ceia não é para elas. Mas ali na esquina o cara vai oferecer uma droga para ela e dizendo: isso aqui é para você. E depois a gente quer culpar o Senhor: Senhor, mas eu ensinei no caminho em que deve andar e você disse que não ia desviar. Para! O antídoto é a sã doutrina para uma fé inabalável em Cristo. E aí a gente vai sendo definido como alguém maduro, ou seja, o nosso alvo ele é cristocêntrico, a maturidade é definida em nos tornarmos semelhante ao Cristo, alcançando a medida da estatura exata, da plenitude de Cristo. E essa maturidade ela tem que ser evidenciada na comunidade. Sabe por que o autor aos Hebreus ele fala assim, olha, não deixem de congregar como é o costume de alguns, porque deliberadamente escolhem viver uma vida no pecado. Sabe por que isso acontece? É porque é na comunidade que nós vamos testemunhar se você está ou não apresentando frutos de justificação. Porque em casa você não se exorta. Em casa você não, né? Em casa você... Na comunidade nós vamos nos policiando e nós vamos evidenciando uns aos outros frutos de justificação. Então a maturidade ela é evidenciada na comunidade, é uma maturidade comunitária, como Paulo enfatiza, até que todos, não é o trabalho de alguns, é até que todos, no pleno conhecimento profundo sobre o Filho de Deus. Então, de fato, o perigo da estabilidade gerado pela imaturidade está tornando crentes vulneráveis a qualquer tipo de ensino. Então, é por isso que às vezes você vê alguém aceitando alguns ensinamentos que você pensa assim, como que o fulano acredita nisso? Como que eu acreditei nisso durante boa parte da minha vida? É porque nós éramos como meninos agitados por qualquer vento de doutrina, porque faltava maturidade, porque não tinha exposição do Evangelho e nós não vivíamos em unidade e a porta de entrada, o início, o start de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito na vida da igreja é a unidade para o crescimento da maturidade. Então o perigo da estabilidade é justamente isso, sermos levados como um vento por qualquer doutrina que não vem de fora, mas vem de dentro. É espalhar o engano pela artimanha dos homens. Agora, quando nós vamos nos edificando de forma mútua, e isso aqui também é muito importante na vida da igreja, enquanto uma vida comunitária, é que a edificação, ela não acontece só do púlpito para lá. Mas a edificação, ela acontece de forma mútua. Nós edificamos, nós somos edificados e vocês se edificam. É o trabalho da igreja. Assim como não é só o pastor que pode corrigir um irmão, mas um irmão que vê um pastor vivendo deliberadamente no erro, ele tem não só a possibilidade, mas a responsabilidade de corrigir um pastor. Porque é uma correção mútua, isso é maturidade. Isso é unidade no corpo de Cristo. É por isso que é todo o corpo bem ajustado e consolidado, que gera um crescimento que é efetuado pela justa cooperação de cada parte. E a igreja vai crescendo enquanto os membros individualmente contribuem entre si. Como? Com os dons que foram compartilhados. E é aqui que nós entramos, por exemplo, no discipulado mútuo. A liderança ela deve investir no crescimento uns dos outros. Estabelecer uma cultura de discipulado mútuo. O que é uma cultura de discipulado mútuo? Não é só o pastor que discipula, não, irmãos. Todos nós somos chamados a discipular. Quem pode discipular? Discípulo, como todos vocês disseram em alto bom som. Quem pode discipular? Discípulos. Então você sentou numa mesa com alguém, você precisa
estar em comunhão. A comunhão não é um ajuntamento de pessoas, a comunhão é quando há exposição da luz pelo Evangelho. Aquilo que nós já absorvemos do Evangelho, nós formamos aquilo que de Cristo já foi formado em nós, nos nossos irmãos. E aí nós vamos crescendo nessa mútua cooperação. Cada discípulo vai discipulando uns aos outros de forma mútua. Esse trabalho, obviamente, ele parte da plataforma, porque é uma só unidade na fé. Mas o trabalho é de todos nós. Então nós somos aqui maduros e nós damos espaço então para que membros floresçam e amadureçam, né? Porque a pior hipótese é criar uma congregação infantil. O que é uma congregação infantil? Uma congregação infantil é uma congregação que depende 100% do seu pastor. E eu fico feliz quando eu vejo muitas coisas acontecendo lá na igreja e que não depende de mim para acontecer. Eu também não gosto daquela frase, né? Um líder, ele é um bom líder quando ele se torna indispensável, dispensável, quando ele não é mais necessário. A gente também torna canônico ou regra de conduta aquilo que não é canônico. Essas falácias aí a gente toma como se fosse uma verdade absoluta. Como que eu vou me tornar dispensável se cada parte tem a sua justa cooperação? Entende? O problema é que as pessoas se comparam. Então não é que eu preciso me tornar dispensável para me mostrar que eu sou um bom líder, porque cada um vai cooperar na sua parte. Mas que é bom você ver que mesmo que interdependentes no Espírito, cada parte está cooperando com a sua justa cooperação, mas que elas não estão mais filiadas numa dependência, inclusive emocional daquilo que eu falo, isso é uma liderança saudável, isso é uma igreja saudável. Porque um dos desafios, talvez, da liderança hoje, da igreja brasileira, é emancipar intelectualmente seus membros. Depois da pandemia isso aconteceu bastante, né? Porque agora as pessoas podem apenas arrastar para o lado e ver pregação dos melhores pregadores do Brasil, os melhores cursos, todos, né, a uma curta distância entre você e o celular, por exemplo, ou o computador. E isso fez com que muitas lideranças refletissem, inclusive para que se desenvolvesse, porque estão sendo questionados, estão sendo avaliados e encorajados à mudança. Agora, essa tolerância ao crescimento é justamente para que a gente possa sair desse estado de congregação infantil, ou seja, não tem permissão para amadurecer, porque se os membros amadurecem, o pastor também precisa amadurecer. Se os membros crescem em conhecimento, o pastor também precisa crescer em conhecimento, porque o pastor é a tampa da sua igreja. A igreja só cresce até onde o pastor cresce. E aqui eu estou falando de crescimento no conhecimento de Deus. Então, essa conscientização que existe um inimigo, ou seja, nós devemos lutar contra heresias, ou seja, estabelecer uma doutrina sólida, que é a verdade em Jesus, justamente para munir o povo contra essas astúcias desses homens, contra essas trapaças de pessoas que tentam induzir-nos ao erro. E isso aqui, irmãos, vai gerar um crescimento. É o caminho do crescimento da igreja. É o crescimento que se dá através da prática da verdade e do amor. Porque nós não podemos ser somente teóricos, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. O que nós precisamos fazer? Crescer em tudo, em todas as áreas da nossa vida, naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Quem é o nosso líder supremo? Cristo Jesus. Quem é o dono da igreja? Cristo Jesus. Quem morreu pela igreja? Cristo Jesus. Então, Ele é o nosso cabeça, ou seja, o nosso modelo. O antídoto para a imaturidade é seguir a verdade em amor em Cristo Jesus. E quando isso acontece, o crescimento vai acontecendo também em tudo que é o cabeça, Cristo. Então, a igreja, ela pode crescer? Ela deve crescer. Em quem? Em Cristo. Ele é o nosso modelo. Crescemos como Ele quer que nós cresçamos, desenvolvemos na medida que Ele quer que nós desenvolvamos, ou seja, não é uma metodologia humana, não são 9 passos para crescimento de igreja,
Rasga isso e joga fora. O crescimento da igreja está pautado no Cristo, e esse crescimento em amor e em verdade, e quando nós pregamos o evangelho, ele vai acrescentando aqueles que ele quer acrescentar. E esse crescimento acontece em tudo, naquele que é o cabeça. Tudo aqui é tudo, irmãos. É como você vai lidar com o próximo, é como você vai lidar consigo mesmo, é como você vai influenciar nas esferas da sociedade que você está inserido. Rejeitando essa mentalidade pós-moderna, de dualidade moderna. Não, essa aqui é a minha vida sagrada, essa é a minha vida secular. Não existe isso para o cristão. Se você é templo do Espírito, não existe mais dualidade moderna de secular e sagrado. Onde você está, você faz parte do corpo, pois é a habitação do Espírito. Ou seja, tudo agora é sagrado. Então esse versículo ele é crucial para desenvolvermos essa mutualidade que nos edifica. Por isso que o corpo vai crescendo de forma orgânica, né? Dependentes do cabeça que é Cristo. Então, a fonte de vida, ela é o corpo, que é ligada ao cabeça. A fonte de vida é a cabeça. Então o corpo expressa a vida que vem do cabeça. O John Stott ele vai explicar isso, que o cabeça fornece o sustento e coordena as funções do corpo. Então, como que o mundo vai ver aquilo que Cristo é? Como que o mundo vai saber aquilo que Cristo pensa? A partir do momento da expressividade do seu corpo. Então, nós precisamos crescer nisso, pela unidade, pelo vínculo da paz, e testemunharmos Cristo ao mundo. Então a fonte de vida é o cabeça, a estrutura é o corpo, que bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, todo o corpo funciona de maneira organizada e interconectada. Agora, o mecanismo disso é o crescimento que é efetuado. Como? Pela metodologia humana? Não, pela justa cooperação de cada parte. É assim que nós crescemos de forma saudável. Cada parte, de forma justa, vai cooperando para uma função vital dentro do corpo. Porque tem muita forma, ou muitas formas de crescer de outras maneiras. Mas nós precisamos crescer de acordo com o cabeça, que é Cristo. Então, o crescimento, ele ocorre para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo ele vai crescendo enquanto os membros crescem. E aqui, mais uma vez, eu vou frisar. Estou falando prioritariamente de um crescimento interno, para depois um crescimento externo. Então eles crescem quando se alimentam uns dos outros com a palavra do Senhor, que é expressada pela nossa boca. Então o crescimento da igreja em Efésios é um crescimento orgânico, porém complexo. E isso precisa ser desenvolvido ativamente nas nossas vidas. Então não basta que o cabeça, não basta que Jesus seja perfeito. E aqui talvez, ou aqui que está o BO. Jesus é um cara legal, o problema é quem segue Jesus. Porque não adianta só Jesus ser perfeito. Cada membro precisa receber uma nutrição para funcionar corretamente e ser perfeito no corpo. Porque se uma junta, a gente pode traduzir isso por um líder, um ministério, sei lá. Se uma junta falhar em cooperar, o corpo se torna manco. E isso aqui é uma realidade muito séria, porque Deus nos tornou sua família para sermos interdependentes. Então, quando um falha, isso prejudica muitos. O corpo manca. Não há saúde no corpo, e a maturidade coletiva, ela se torna atrasada. Qual que é o alvo principal, ou qual que é a principal característica de um corpo que está mancando, de um corpo que não tem saúde como deveria ter? É uma maturidade coletiva comprometida. É uma maturidade coletiva atrasada. E é por isso que a nossa responsabilidade é de assegurar que cada igreja seja aperfeiçoada para o seu serviço. Como que nós podemos fazer isso? Canalizando a energia da cabeça para o corpo, garantindo que a diversidade dos dons promova a unidade em amor, porque o nosso foco é a maturidade em Cristo. Então, caminhando aí para o final,
Tem uma última. Esse é o último? Aí. Então, qual que é o nosso papel aqui? É canalizar a energia da cabeça, do cabeça, para o corpo, garantindo que a diversidade dos dons promova, então, essa unidade. Então, avançando aí. O que nós, enquanto membros do corpo, precisamos ser? Facilitadores de crescimento. Então, não é alguém centralizador de ministério. O objetivo final da vida cristã e da missão da igreja é atingir a maturidade plena do corpo de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, refletindo a imagem daquele que é o cabeça. Essa carta que nós estudamos, né, esse capítulo de Efésios, ela une uma forma equilibrada da doutrina, ou seja, aquilo que Deus fez, com aquilo que nós devemos fazer, que é o resultado dessa justa cooperação. E isso vai estabelecendo um crescimento que não é meramente um projeto individual de alguém, mas é um projeto comunitário, que culmina na plenitude do propósito eterno de Deus. Irmãos, o propósito eterno de Deus é que vivamos em comunidade. É por isso que isso já é uma meta de esforço, que é ser diligente pela unidade, pelo uso dos dons de forma altruísta, claramente definidas pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, uma maturidade corporativa. É uma igreja como um novo homem, uma nova sociedade. É por isso que eu disse a frase: a igreja, ela não é uma estrutura que precisa crescer, mas é uma pessoa que precisa amadurecer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, o caminho para essa maturidade começa com o quê? A edificação mútua do corpo. Nós vamos impulsionando uns aos outros ao serviço. Para quê? Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja, ela cresce e se edifica quando nós vamos nos equipando como santos para todo o povo de Deus e para que eles possam exercer o seu ministério. Se tem uma igreja que nem todos ainda exercem o seu ministério, essa igreja precisa ser desenvolvida na unidade da fé pelo vínculo da paz. Então o ideal de maturidade não é uma maturidade pessoal. Sempre vai ter alguém que é mais maduro que o outro, isso faz parte. Inclusive, é esperado isso da liderança. Agora, o ideal de maturidade, segundo a perspectiva bíblica, é uma maturidade corporativa. Então, cada expressão do corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja local, deve ter o alvo de maturidade corporativa. E como que nós trabalhamos para essa maturidade corporativa? Eu exerço as habilidades que foram confiadas a mim pelo Espírito, que são administradas em nós pelo Espírito, a fim de que o meu irmão possa ser capacitado e nós vamos nos edificando de forma mútua. Mas como que isso acontece, Pedro? Na unidade, na comunhão. Não é na rede social, não é na igreja online. Não existe igreja online falando sobre isso. Então, João Calvino, por exemplo, vai considerar Efésios, né, sendo a sua carta predileta aí, como uma composição mais divina da raça humana, porque nós vamos enxergar aquilo que Deus fez e nós precisamos corresponder com aquilo que Deus fez. Então, sendo igreja, esse complemento necessário de Jesus, já que Cristo é o cabeça mais a igreja, mais o corpo, e nós vamos seguindo essa linha, portanto, como alvo final da maturidade, que é o corpo e a sua completude. Quando que nós seremos completados? Quando a igreja será tomada pela total plenitude, conforme Paulo orou ousadamente aqui em Efésios capítulo 3, onde uma renovação constante da nossa mentalidade vai nos levar a nos tornar um só corpo. A perfeição no qual essa desunião, essa alienação vão dar lugar a uma igreja onde nós vivemos agora a reconciliação e paz uns com os outros.
Então, não sei vocês, mas eu já vivi muito tempo de igreja. Eu não sou, tão experiente assim, mas os 38 anos que eu tenho, eu vivi na igreja. Bastidores de igreja, vivendo igreja. Então, eu já tenho 38 anos de caminhada. E ainda as dificuldades que nós temos de ser igreja é uma dificuldade que é o ponto de partida que compromete a natureza, a vida e vocação da igreja, que é viver em unidade. Então, se esse é o nosso problema, nós nos alinhamos aqui na carta de Efésios, sabendo, olha, se nós pautamos a nossa vida na unidade da Trindade, nós vamos refletir isso nas nossas vidas. E para mim, talvez o maior entendimento que tenha mudado muita coisa na minha mente, quando isso chegou como uma revelação para mim, foi, irmãos, naturalmente nós seríamos inimigos naturais. Ou seja, unidade não fala sobre você gostar ou não de alguém. Unidade fala sobre estarmos arraigados em Cristo Jesus e por isso precisamos expressar a unidade no corpo de Cristo, a fim de que a obra de Deus possa ser consolidada na igreja, que é, por intermédio daquilo que Ele faz em nós, Ele também quer fazer através de nós. Então não comprometa a sua evangelização com a sua conduta sendo contraditória à palavra do Senhor. Não comprometa a evangelização, não comprometa o crescimento da igreja, não comprometa a vitalidade, maturidade da igreja, sendo você o causador de divisão dentro do corpo. Mas que toda a junta, bem ajustada, possa cooperar para esse crescimento, a fim de que outros possam ver Deus em nós. Amém? Amém? Isso é o que eu tinha, para trazer para vocês nesses dias. Eu queria... Deus ele tem alinhado, pastor Rodrigo, isso em muitas igrejas e também tem alinhado conosco lá em Vila Velha, porque nós precisamos crescer em unidade sim, a fim de que nesse tempo, que é um tempo bem oportuno para isso, nós possamos evidenciar o amor de Cristo na vida da igreja. Então, queria agradecer essa oportunidade de trazer a mim aqui, a minha família, para que com aquilo que Deus tem confiado no meu coração, eu possa edificar também a vida de vocês aqui nesse tempo, amém? Então sejam abençoados com a prática da palavra, e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? O slide eu vou deixar aí para poder enviar para os irmãos, eu vou deixar as minhas anotações aí também para vocês, caso alguém queira, é só dar uma olhada lá, tá bom? Não vou deixar Instagram, que eu não tenho, é só isso, obrigado.